Bom, pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos para estudarmos juntos, né? Crescermos em Torá. Deixa eu só agora. Ok. E hoje vamos estudar sobre Purim, né? Semana passada a gente falou sobre as leis de Purim. E esta semana, no dia de hoje, né, nas vésperas de Purim, a gente vai falar sobre a história de Purim, como é que a gente chega, na verdade, à história de Purim. A gente não vai passar... Olá, seu Flávio, seja bem-vindo. A gente não vai ficar... Não vai falar sobre passar a Megilá passuco, não é essa a intenção. Porque a Megilá já vamos ler já, né? Amanhã à noite começa a ler a Megilá, a gente já vai estar com a história aí para estudar. O que a gente sim vai ver é como a gente chega nessa situação da história de Purim. Ok? Como é que a gente chega em Purim? E com isso, o que a gente ganha com isso? Né? O que a gente ganha? A gente ganha como é que seria? Um plano de fundo, né? O plano de fundo, né? Do que foi a história de Purim, entender como as coisas aconteceram e por que elas aconteceram. Né? E quando a gente lê a Megilá, a gente já vai ler a Megilá com uma outra perspectiva. Né? Já vai ler a Megilá entendendo bem o contexto em que está inserido. Porque a Megilá, quando ela começa, ela começa sem prévias. Né? Não existe uma introdução à Megilat Esther. Não existe nada que mostre o que aconteceu antes. Embora que no Tanakh a gente não encontra assim uma introdução de livros, né? Cada livro do Tanakh não tem parte introdutória, mas o que encontramos no Tanakh é que, por exemplo, um livro ele dá continuação ao outro, né? Então você tem Sefer Dvarim, e depois de Sefer Dvarim você tem Sefer Yoshua e se nota que é uma continuação. Né? Ou seja, na verdade, as continuações começam desde o final de Sefer Bereshit. Né? Sefer Bereshit, todo o Humash, né? Ele tem esse caráter continuativo, né? De sequência. Em Yoshua, ele dá continuidade a essa sequência. Depois chega o livro de Juízes e a gente consegue, ou seja, se a pessoa abre somente Juízes, não sabe como as coisas chegaram nessa situação, mas você abre o fim do Sefer Yoshua, já entende, foi daqui que partiu. Né? Mas Megilat Esther não tem isso. Né? E ela também não é como o livro de Reis, que tem as crônicas, que serve como paralelo. Ela não tem nenhum livro paralelo. A Megilat Esther, ela é um livro ela é o último livro escrito, né, do Tanakh, né? Na verdade, uma discussão. Qual é o último livro escrito do Tanakh? Se seria Megilat Esther ou se seria Sefer Melachi, né? Sefer Melachi, quem é Melachi é Esdras, né? Ezra Sofer. Ele que escreveu o Sefer Melachi. E há uma discussão se qual dos dois seria o último, né? Então, muitos opinam que seria Megilat Esther, embora aqui Megilat Esther parece não haver sido escrita em Eretz Israel, senão em Parás, né? Na Pérsia. Há uns que opinam que a Megilat Esther, na verdade, não seria um livro escrito diretamente aos judeus, senão seria parte das crônicas, né, do reino persa. E os judeus tomaram essa parte que falavam sobre eles, né, adicionaram o final do texto, né, onde a rainha Esther e Mordecai dão as orientações que essa história fosse
divulgada, né? Fosse lida e relembrada, né? E traz também as leis de Mishloach Manot, Matanot Levionim e Mishte, né? E aí como que adicionaram o último capítulo, e aí foi enviado para as comunidades judaicas ao redor do reino de Parás e também aqui em Israel. Outros dizem que não. Dizem que quem escreveu o Megilat Esther, e essa é a Massoret judaica, nesse viés, foi o Sanhedrin. Né? O Sanhedrin, sob a liderança de Esdras, foi quem teria escrito Megilat Esther. Megilat Esther ela tem uma estrutura literária diferente dos demais livros do Tanakh. Ela tem muitas palavras em Parsit, né? Palavras em persa, e também uma das principais características da Megilat Esther é textos muito longos. Né? Os pasukim são muito extensos, uma quantidade de versos que são muito mais longos do que o habitual que encontramos no Tanakh. Isso nos reporta a uma escrita tardia, ou seja, já num período com muita influência já não só da cultura persa, mas também da cultura grega, né? Então uma coisa mais mais recente, né? Mais ao fim do período persa, né? A Megilat Esther é pequena, né? Não é um texto, não um escrito muito grande. Nela, uma coisa que caracteriza a Megilat Esther é a falta da presença do nome divino. Né? Não existe, o nome de Hashem não aparece na Megillah, nem o nome Shem Hashem, Havaiá, né? Yud-Kei Vav-Kei, como também nenhum outro adjetivo que o identifique. Né? Kadosh Baruch Hu, literariamente, não está presente, né? não se apresenta, digamos assim, na Megilat Esther. E nisso que se questionaram, quando foram adicionar Megilat Esther, houve um questionamento, como é que vamos adicionar, né? Um texto, um escrito que não tem nome divino. Em diferença de todos os demais, que todos aparecem, todos fazem menção a Hashem, enquanto que Megilat Esther não faz nenhuma menção. Né? Também se poderia comparar com Shir HaShirim, mas Shir HaShirim ele entrou como a presença de Hashem na figura de Shlomo. Né? Mas entenderam os sábios que Megilat Esther ela como dizem os sábios, Masechet Megillah, se não me equivoco, ele diz o seguinte, que Megilat Esther ze Ketz Hanissim, né? É o fim dos milagres. Né? Não é que os milagres se cessaram, não é que se acabaram os milagres, mas é que em Megilat Esther se tem um marco onde se acabam os relatos de milagres formidáveis, como eu posso dizer? A palavra seria niflá, maravilhosos, né? Das maravilhas. Ou seja, não tem mais abertura de mar, não tem mais fogo que cai do céu, né? Não tem ressuscitação de mortos, nada. Não tem multiplicação de vinho, né? Não tem multiplicação de óleo, né? Não tem carruagem que leva profeta para nenhum lugar. Não, acabou. Né? Então, em Megilat Esther, não se vê claramente, ou seja, num sentido explícito, nenhum milagre maravilhoso. Senão, quem explicam os sábios que Megilat Esther ela é uma história, né? Ela relata os eventos que aconteceram em Parás, onde os milagres acontecem camuflados. E que a partir de aí é como o mundo vai ser manejado, vai ser administrado por Hashem. Como é que Hashem vai administrar Am Israel? Como é que vai fazer os milagres para Am Israel? Por meio de formas ocultas. Né? Ou seja, Am Israel vai ser todo o tempo salvo, vai estar sempre
baixo a proteção divina, mas sempre vai se encontrar, né, outros meios ou desculpas ou eventos, né, que justifiquem essa existência, né? Seja nas perseguições, né? Seja na Inquisição, seja na Shoah, né? Seja como o Estado de Israel ele surge, né? Que não existe nenhum Estado que tenha surgido assim dessa forma tão espontânea, de uma forma tão inesperada. E obviamente que existe aí o milagre divino aí, mas tudo acontece, né, camuflado nas mãos dos dirigentes do mundo naquele momento. E isso a gente vê esse relacionamento, essa forma de trato do oculto ao revelado no próprio nome do livro, né? Megillat Esther. Megillah, a palavra Megillah, ela tem duas origens, né? Um Megillah no sentido de Gilgul, algo que está enrolado, né? Como um Galil, algo que está em um rolo, né? É a origem da palavra Megillah, mas dizem os sábios que também a palavra Megillah ela deriva de algo galui, revelado. Né? Algo que está revelado é algo que está galui. Né? Ou hanigla, algo que se revelou. E Esther, né, que é o nome da protagonista da nossa história, da Megillah, Esther derivaria, segundo os sábios, da palavra stir, né, ou seja, que está oculto, né? Algo que está nistar, que está ocultado, né? Algo que está oculto. Então, ou seja, que Megillat Esther é a revelação, né, daquilo que está oculto. Então, é interessante como o nome ele já nos traz assim uma curiosidade, o que está oculto aí que foi revelado, né? E para a gente entender esse que está oculto, a gente também tem que pensar a ver o que é essa história que está oculta dentro da história de Megillat Esther. O que está por trás dessa história? E aí, para a gente entender isso, né, para que a gente possa, quando abrir a Megillat Esther amanhã à noite e ler, que a gente possa se conectar ainda mais a essa história, é o que a gente vai fazer agora, entender o que leva, né, a Am Israel a viver esses momentos, né, em Parás. Né? E para começar isso, vamos introduzindo como chegou a Am Israel em Parás. Né? O que leva que o povo chegue aí faça essa estadia, né, em Parás. E tudo começa, né, com a divisão dos reinos de Israel. Né? Quando se estabelece um rei, né, a gente viu na semana passada, a gente comentou, nem sei se comentei aqui ou foi em Shabat que comentei, bom, não lembro, mas quando Israel entrasse na terra de Israel, tinha 3 mitzvot para se cumprir. 3 mitzvot. Uma, né? Primeira mitzvah, nomear um rei. A segunda mitzvah, destruir a semente de Amalek. E a terceira mitzvah, né, é construir o templo. Então, esses 3 mandamentos da Torá, o povo estava obrigado a cumprir quando entrasse na terra de Israel. Claro, não no momento que entra, né? Porque a gente vê em Sefer Yehoshua que isso não acontece imediatamente quando o homem entra na terra de Israel. Por quê? Porque assim que ele entra, ele tem o mandamento de conquistar a terra, né? Então, toma 14 anos, né, para que o homem Israel faça todas as suas guerras de conquista e que se estabelecessem na terra, né? Tomam 14 anos. Aí, uma vez estabelecidos, passa o período dos juízes, né? Que vai tomar mais ou menos 80, uns opinam, o opinião de Hazal como 80, 90 anos, né? Opinião histórica, isso vai tomar por mais ou menos 200 anos.
E depois desse estabelecimento da sociedade israelita na terra de Canaã, então, com o profeta Shmuel, o povo diz, não, agora já estamos estabelecidos, as tribos estão fincadas nos seus territórios, né? Fixadas nos seus territórios, agora vamos eleger para nós um rei, né? Vamos seguir o mandamento divino. E segue esse mandamento. Né? A Kadosh Baruch Hu escolhe, né? O povo escolhe, na verdade, entre aqueles que eram capazes, a Kadosh Baruch Hu dá o seu selo, né? Através do profeta, na pessoa de Shaul, né? E Shaul é ordenado rei. Uma vez ordenado rei, Shaul tinha a obrigação de destruir a semente de Amaleque, que estava aqui na terra de Israel. Né? E isso era importante, porque quando diz o relato lá com o profeta Shmuel, que a gente leu isso agora nesse Shabat que passou ontem, né? Na Haftarah, né? Que diz, ora, para santificar ou para exaltar o nome de Hashem, assim disse o profeta Samuel, tem que destruir a semente de Amaleque. É como que a Kadosh Baruch Hu não poderia manter o seu reino na terra uma vez existindo Amaleque. Não que a Kadosh Baruch Hu estivesse submetido a Amaleque, né, ou dependente da existência ou não dele para fundar o seu reino, senão que Amaleque é a figura, ou seja, tudo isso é para que nós entendemos, né, que existe a figura, existe o personagem, ou existe aquela força que tem como função, né, destruir a Israel. E destruir a Israel não é por uma questão étnica apenas, né? Senão que destruindo a Israel se destrói aquele que representa Kadosh Baruch Hu no mundo. Então, isso mostra uma dualidade, né? A dualidade entre a revelação de Hashem, né? A função de Israel de revelar Hashem, e a função de Amaleque de impedir essa revelação. Tanto é que quando traz Rambam, né, em Chot Melachim, que Am Israel, ao entrar na terra de Israel, tem que cumprir esses 3 mandamentos, a ordem é essa: nomear um rei, destruir Amaleque e só então construir o templo. Né? Só então aí se pode construir o templo. Porque só pode ter a revelação divina quando aqueles que estão as forças que estão impedindo essa revelação, elas são aniquiladas. Acontece que Shaul HaMelech, ele não foi capaz de cumprir esse mandamento, né? Senão que ele conquistou as terras dos Amalequitas, mas não os matou. Né? Matou parte do exército, tudo isso, mas ele preservou o rei, preservou os filhos dele. Então vem o profeta Samuel e ele mesmo desembaia, né? Sua espada, né? E corta a cabeça do rei Amalequita. Só que o que aconteceu é que sobraram seus descendentes. O Shaul HaMelech não fez o seu trabalho, né? Não fez sua obrigação. Uma vez não fazendo sua obrigação como rei, né? Então a Kadosh Baruch Hu retira de Shaul HaMelech a coroa, né? E passa a Davi. Então, Davi tem a função de rei, né? Ungido rei, e após a morte de Shaul, Davi ele começa a cumprir sua missão e a perseguir e matar toda a semente de Amaleque que ele pôde. Né? Contudo, como na primeira investida isso não foi realizado com sucesso, então parte desses descendentes escaparam. E o que é que acontece com isso? É que vem a figura de Haman, que aparece na Megillah, que Haman, ele era filho de Hagigi, Hagigi era da descendência de Amaleque. Né? Então ele surge, ou seja, a força de Amaleque, o Malach de Amaleque, ressurge, né, outra vez com a finalidade de destruir a Israel. Agora, passado esse período, a fundação do reino,
né? Por Davi Amelech se estabelece uma dinastia, né? Com seu filho, o reino ainda segue, né? Unido na figura de Shlomo, né? Mas quando morre Shlomo Amelech, quando morre, o seu reino se divide, né? Se divide entre o reino de Judá, que fica com seu filho Rehabeam, e o reino de Israel, que fica com Jerobeam. Então vai dividir aí, né, o reino em 2 filhos de Shlomo. Agora, o que é que isso acarreta? É que no reino de Judá, a dinastia se mantém, né? A dinastia da casa de Davi se mantém. Já no reino de Israel, os primeiros 50 anos de divisão foram 50 anos muito conturbados, né? De muitos atritos e conflitos com o reino de Judá. Os dois estavam todo o tempo em conflito, porque era um momento de se estabelecer o reino, e era difícil estabelecer o reino naquele momento. Mas, passados 50 anos, entra uma nova dinastia, a dinastia de Amri, né? E Amri faz uma aliança com o reino de Judá, casando sua filha Atalia, casando com o filho de Rehoboam, né? com o neto, não foi com o filho de Rehoboam, né? com Yoram. Faz esse casamento, e nessa aliança começa a paz com o reino de Judá. Claro que lá e cá houveram conflitos, né? Essa dinastia dura como 40 anos. A Atalia, ela não foi muito bem recebida no reino de Judá, porque com a morte de Yoram, ela decidiu ser a rainha, né? Como ela era filha de rei, né? Então, em vez de ela passar o reino para quem tinha direito, que seriam seus filhos, ela tomou para si o reino e começou a implantar a idolatria, o culto a Baal. Não foi bem aceita, né? Então, parte da corte se levantou contra ela e foi destituída e morta, né? Sempre quando um rei é destituído, né, na antiguidade, significa que era morto, né? E aí segue novamente a dinastia de Davi, né, a governar sobre Judá. Já em Israel, com o fim da dinastia de Amri, segue a dinastia de Yehuben e Roshafat, e até final do reino de Israel. Já no final do reino de Israel, com o rei Osias e Ahaz, eles tinham uma aliança, né? Nesse período, estamos já falando mais ou menos do ano de 734 a 721, antes da contagem comum, começa o Império Assírio a se levantar no Oriente. Esse império ele começa desde, né, ele conquista da Índia, né, vai para a região da Babilônia, né, conquista toda a região da Babilônia e vai se aproximando daqui do Oriente Médio, né, aqui da parte mais ocidental do Oriente Médio, né, a parte de Israel. E ele se estabelece no norte, né, além das fronteiras, né, ele está até Damasco. Mas sempre foi um atrito ou uma ameaça para o reino de Israel. O reino de Israel, Osias, que ele já tinha feito uma reforma religiosa, né, junto com o profeta Elisha. Mas Osias ele queria apoio de Ahaz, né, do reino de Judá, para se proteger dos assírios. E Ahaz disse, não, eu me desculpe, mas eu não vou me meter nessa sua briga. Por que Ahaz não queria se meter? Porque ele já tinha um problema com o Egito, né? Nesse período, o Egito estava todo o tempo querendo tomar as rotas comerciais que levavam, né, do seu território até a Síria, né? Então, nessa briga aí, ele queria tomar
o poder de Judá. E Ahaz disse, não, estou muito ocupado aqui com o meu, né? Eu vou proteger o meu peixe, você protege o seu aí. Então, o rei Osias, né, ele buscou fazer uma mudança de reino, né? Ele fez um golpe de Estado por dentro do Estado judeu, né? Querendo tombar ao rei Ahaz. E Ahaz não vai de acordo com essa situação, né? Então ele faz uma aliança com o reino assírio, né? E diz, olha, quem estava se levantando naquele momento era o rei Tiglat-Pileser, né? Terceiro, e ele vai a Tiglat-Pileser terceiro e diz, olha, conquiste aí o norte de Israel, o reino do norte, e a gente fica um acordo comercial, a gente paga os impostos, né? E foi o que aconteceu. Então, a Galut, né? Ou seja, o exílio do norte de Israel, do reino do norte, se dá por esta disputa, né? Nessa tentativa de Osias de fazer um golpe de Estado em Judá, né? E Judá, por sua vez, ele vai e chama o reino, né, assírio e diz, olha, ataque-os e eu não vou me rebelar. Muito pelo contrário, a gente faz uma aliança, né? Então, é um golpe de Estado que termina com uma traição cruel, né? Que 10 tribos se perderam, né, por culpa de Ahaz. Não ele completamente, a culpa não é só dele, né? A gente sabe que ninguém é culpado completamente, todos são culpados. Tudo é uma questão de como tudo acontece. Então, a partir daí, o reino do norte ele é dispersado. É por isso que há esse problema. Por que o reino do norte ele sai para o exílio e se desaparece, quando o reino do sul também sai ao exílio, mas não desaparece? Porque foram impérios diferentes que promoveram o exílio, né? Os assírios, quando promoveram o exílio, dispersaram, né, as populações em todo o seu domínio, porque essa era a tática deles. Moviam as populações para diminuir, né, os contatos entre famílias, né, primeira coisa. Segundo, a assimilação da cultura. A pessoa perdia a sua identidade cultural e nacional, né? E a terceira coisa é a diminuição e o empobrecimento da vontade de rebeldia, né? Que a partir do momento que você sempre é um estranho no meio de outros estranhos, né? Você não tem como confiar em alguém para se rebelar, né? Então, quando se misturavam as populações, né? Então você tinha aí gente de Damasco que era mandado para a Etiópia, os de Etiópia era mandado para a Síria, os da Síria era mandado para o norte de Israel, os do norte de Israel foi mandado para a Índia. Então, quando chegavam no lugar que não tinha seu idioma, não eram suas pessoas, não eram seus parentes, e parte dos seus parentes nem estavam completos aí, porque estavam distribuídos em outras partes do reino, então isso diminuía as possibilidades de revoltas, né? E aí vai o reino de Israel, né, e as tribos de Israel perdidas. No caso de Judá, né, Judá, depois desse acordo, né, com o reino assírio, ele mantém a sua independência, porém, uma prestação de serviço militar com os assírios, né? Os assírios davam uma proteção militar em troca de impostos, e o Egito também queria a sua parte, né? Só que o Egito é um reino muito grande, né, e muito próspero. E o Egito consegue fazer sua aliança com os assírios à medida que vai mudando, o governo assim, vai mudando os reis que dominam, né, que reinam sobre a Síria. Então Judá fica em uma meia vassalagem, não é uma vassalagem completa, mas é um acordo militar, baixo do assírio, até que chega o rei Ezequias. Rei Ezequias, né, Ezequiel,
ele começa a buscar liberar a Israel do governo assírio, que nesse momento começa a entrar em declínio, porque começa a subir o reino Bavel, né? O reino de Babilônia começa a subir e o reino assírio começa a cair de seu domínio. Tzidkiyahu começa a aproveitar dessa situação, fortalece Jerusalém, né? Faz as novas muralhas em Jerusalém e constrói os túneis de Siloé, né? De Siloé. E esses túneis que ainda hoje se pode passear por eles, eles eram que faziam o abastecimento de água para Jerusalém. Que no momento de ataque, a cidade não ficasse sem abastecimento. Né? Eles eram túneis que serviam tanto para receber água, como também de escape e transição, de transporte de mercadorias também, de suprimentos. Com a morte do rei Ezequias, aí começa o declínio do reino de Judá. Josias toma a frente do governo. Ele começa a manter a independência do Estado, né? Ele continua mantendo a independência. Porém, nesse momento, Egito se alinha com a Síria, né? E uma vez se aliando com a Síria, Israel ficou agora perdido e isolado. Ficou uma ilha entre dois reinos que ele estava querendo se livrar, né? Então, Josias não consegue manter as suas investidas contra o reino assírio, né? E acontece que quando os exércitos egípcios vão a salvar ou a ajudar, né, nas investidas da Síria para se proteger de Bavel, Josias manda tropas aí, ele vai com suas tropas aí e aí ele é morto. Né? Não consegue impedir essa chegada dos exércitos egípcios aos territórios assírios para defender os interesses políticos da aliança deles. A Síria perde a guerra, né, para Bavel, e é quando surgem Nebuchadnezzar, né, Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele não surge como um rei, ele era um general muito influente. Quando ele chega a Israel pela primeira vez, ele chega como general e não como rei. E nesse acordo, Israel ele passa a ficar abaixo de uma tutela, né, da tutela do reino de Bavel. Essa tutela se chama vassalagem. Então, a partir daí é que Israel ele perde o seu domínio. Então, são três reis, né, de Josias, aí passa para Joaquim e Jehoaquim, que são os três reis que marcam o declínio de Israel e a perda da liberdade de Israel. Então, Joaquim, ele buscou, embora ele tenha se submetido